casaco. Tô mais um dia gravando no computador porque o meu celular se recusa a carregar. Diz que tá com a entrada USB com algum resíduo, ou água, ou umidade, alguma coisa assim. E aí eu já tentei de tudo. E agora me resta paciência, vou esperar até amanhã. Porque se for água, vai secar. E se não for, com fé em Deus, vai sair porque precisa sair. Porque eu preciso carregar meu celular. E aí, o que acontece? Amanhã é meu último dia no Limão. E a gente vai ter uma aula rapidinha com ensaio e vai dançar. Vai ser uma apresentação pequenininha no estúdio mesmo. Mas não sei, vai ser legal. A minha coreografia favorita definitivamente é Chacone. Originalmente é um solo que José Limão fez pra ele mesmo. E o solo tem 7. O solo original tem 10 minutos, mas a versão que a gente tá dançando tem 7. E aí a gente remontou uma versão em grupo. E é bem interessante. E a coreografia é muito profunda. Eu acho que eu vou falar dela. Vou decidir o tema do vídeo. Vamos falar de Chacone. Vamos lá. José Limón foi um rapazinho mexicano que saiu do México para os Estados Unidos quando era criança ainda, com a família, porque o México estava passando por uma guerra. Não sei se ele já estava passando por guerra ou estava quase, sabe? Tava nesse período de efervescência. E aí, desde pequenininho, ele lidou, com um bocado de morte, porque o país estava um caos. E eu tava lendo a autobiografia dele. Eu não estou certa, mas se eu não me engano, o ponto de partida foi quando eles estavam na sala de casa com a família, assim, e aí começou um tiroteio. E não sei se foi primo, se foi tio, saiu na janela pra ver o que tava acontecendo. E, achando que não era nada. E aí levou um tiro e morreu na frente de todo mundo. A mãe do José Limón teve e não teve um bocado de filho. Não teve porque chegou a abortar, chegou a ter filho recém-nascido morrendo. E um desses filhos que morreu foi inclusive na ida pros Estados Unidos, sabe, no trem. Então, tudo isso vai construindo a pessoa que ele foi. E aí, o pai dele, músico, de origem espanhola, a mãe dele mexicana de origem indígena. Ai, eu fico... É porque às vezes passa gente aqui, no corredor, aí parece que vai entrar. Sabe quando a porta dá uma rangidinha? Mas não entra, graças a Deus. Mas enfim, voltando, a mãe dele é dona de casa, de origem indígena. E aí ele também tem essa dualidade do colonizador europeu e da indígena mexicana. Mexicana não, né? Americana. Porque o México acaba sendo um ponto de vista do colonizador, né? Quando a gente divide país, a gente tá... Mas enfim. E aí é outro fator que constrói o ponto de vista dele, sabe? Essa dualidade de
ser colonizado. E aí é muito, muito interessante na autobiografia, porque ele se dá conta do peso de ser estrangeiro, assim, no momento que ele precisa ler um texto pequenininho. Ele pequenininho, né, criança, na frente da turma toda. A turma já tava, não sei se era no Arizona, tava em algum estado aqui. E ele precisa ler o texto e ele lê como um mexicano que não sabe falar inglês direito, sabe? Com sotaque e interpretando as palavras com a sonoridade das letras que ele conhece. E a turma inteira dele tira sarro. E aí ele fala, eu vou, tipo, falar inglês melhor do que eles. Ninguém vai perceber pelo jeito que eu falo que eu sou mexicana. E de fato, assim, a linguagem dele é super culta. Palavra, vocabulário, enfim. E aí que ele é uma pessoa toda complexa, que além de ter saído do México no meio do fuzuê todo acontecendo, ele também vive a fase adulta dele, quando ele entra de fato na dança. O mundo está passando por um período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Tanto é que ele é convocado para servir no exército para a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se ele chega a lutar em batalha, porque a autobiografia dele meio que para aí. Eu também não li o pós-fácil ainda, mas ele vai para Nova York com o intuito de estudar pintura, que ele não queria ser músico, apesar de saber as coisas, mas ele era pintor, artista plástico, e ele vem pra cá pra estudar pintura, mas acaba se apaixonando pela dança. Então, além de todo esse background de história, enfim, tudo que eu falei, ele também é uma pessoa muito bem formada artisticamente. São muitos pontos de vista ali. E aí a gente vai finalmente pra obra. Chacona é La Chacona é uma dança folclórica espanhola. Não sei se folclórico é o termo que se aplica, mas é uma dança espanhola de realeza, se eu não me engano. E é uma coisa super elegante e tal. E aí a coreografia traz o tempo todo mãos de castanhola, sabe? A gente tá o tempo todo aqui. Nunca sai muito disso. E a gente começa a coreografia, o solista, né, no caso, começa a coreografia na diagonal, no fundo da diagonal esquerda do palco, no movimento de deslocamento por essa diagonal e de uma reverência, sabe? E aí a coreografia já começa reverenciando. E aí durante a coreografia ele tá sempre focando nessa diagonal e voltando pra ela. Ele se desloca para outros lugares, mas a maior parte da coreografia ele tá fazendo esse movimento circular. E a coreografia vai crescendo com o tempo. E aí me traz muito essa questão da vida estar muitas vezes passando, sabe, pelos mesmos lugares, mas eu já ouvi algumas vezes que a vida faz movimento em espiral. Então, por mais que ela volte pra lá, ela não deve voltar no mesmo nível, sabe? Ela passa e cresce um pouquinho, passa e cresce um pouquinho.
E aí, por que eu tô falando isso também? Porque o José Limon dizia que toda a coreografia dele era autobiográfica, de certa forma. Então, a gente interpreta esse solo, principalmente porque ele se auto-coreografou, como talvez uma extensão dele, sabe? E aí, esse aqui é meu chazinho. Eu acho que eu vou pegar. Tá sem caneca aqui. E aí, um copinho. Mas enfim, e aí tem essa questão do ciclo. E aí, por que eu também abordo isso? Porque a música é de Bach. E é uma música que Bach fez quando a esposa dele morreu. Depois da esposa dele morrer. Então, de alguma forma, fala também sobre morte. Em alguma perspectiva. E como o Limon era muito estudado de música, não seria nada estranho se ele soubesse da história da música, sabe? E o significado que foi trazido para nós estudantes a primeiro momento foi que Chaconne é uma dança sobre ocupar espaços. E aí, quando a gente observa o Limon do ponto de vista de um imigrante latino-americano aqui nos Estados Unidos no período entre guerra, ele precisa de uma força muito grande para ocupar esses espaços. E ele era um cara muito alto, e esguio, assim. E aí, esse começo, a Logan, que é a diretora de ensaio da companhia, ou co-diretor. Ai, meu Deus, Logan, o que é que você é? Ela explicou pra gente que é como se ele tivesse tentando, sabe, abrir espaço e forçar e entrar lá dentro. E é uma resistência, uma oposição o tempo todo, sabe? O corpo se esticando, mas tá lá, passando. E é uma coreografia exaustiva. Imagina, 10 minutos sozinho no palco. É loucura, loucura. As pernas, assim, doem. Primeira semana ensaiando isso, gente, subir as escadas dos metrôs daqui, não dá. Não dá. Mas me perdi. Falando pra caramba. Mas é por aí. E aí é tudo isso. E aí fala de ocupar espaço. Fala de ocupar espaço e eu acho que por falar de ocupar espaço e por falar, talvez, de morte, eu acho que faz muito sentido a questão do espiral. Tá muito perdido, muito abstrato, sei lá. Não sei não. Mas eu sei que quando eu passo essa coreografia, gente, tem um negócio assim que vai crescendo no meio assim do processo, que a gente já tinha a coreografia toda no nosso corpo antes de dividirem os grupos pra remanejar, sabe? Espaço, quem entra, quem sai. Quando eu passei ela inteira, algumas vezes, mesmo sem ter o domínio total, sabe, do espaço, mas tem uma coisa muito forte, muito forte nessa coreografia. E eu tenho certeza que é por tudo que ela aborda, sabe? Não, eu tenho certeza que nada ali é à toa. Certeza absoluta que nada ali é à toa. E foi tudo muito bem pensado. E certeza também que não é só dança ali, porque não pode ser.
tem a música, tem essa visão dele de artista plástico, mas tem uma coisa muito maior, que não é possível. Não é, é que todo mundo, os bailarinos da companhia que dançam isso, falam que tem uma coisa que você vai dançando e você não quer parar, e você tá morto. Mas é como se o peito fosse, sabe, querendo abraçar tudo. E E aí eu acho que interseciona de alguma forma com tudo que eu tô vivendo. E é, não sei, talvez eu fale disso em outro vídeo, porque esse daqui já tá longo demais. Mas acho que interseciona. Porque não tô tentando ocupar espaço, eu estou ocupando os meus espaços. Espaços longe dos espaços que eu me criei, que eu me formei, sabe? Esse processo de rasgar-se, sabe? Um pouco pra rasgar e entrar, sabe? Se esticar e vai. E aí a gente vai aprendendo que às vezes não precisa rasgar tanto, não. Que a gente estica até onde dá. Porque tem que se manter inteiro, né? Até o final. Mas eu tenho aprendido muito aqui. Aprendido muito. Se eu falar, eu vou ficar emotiva. Porque o processo aqui tem sido fortíssimo em todos os sentidos possíveis. E e segunda-feira eu volto pro Brasil, mas e eu quero voltar porque aqui tá uma loucura, mas tenho nem. Eu acho que eu só vou saber o quanto. Só vou saber de fato o quanto está me transformando quando eu estiver adulta, assim, sabe? Lá na frente, que eu olhar pra trás, juntar todas as peças e falar, caraca, por isso. Mas beijo, boa noite. Amanhã eu acordo cedo pra me maquiar.